Olá, eu sou a professora Juliana Rocha e hoje eu vou contar para vocês, finalmente, afinal, como que a gente estuda, qual é a melhor maneira de estudar, desenvolver a aprendizagem e desenvolver a inteligência. Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer é que eu sempre venho aqui com estudos científicos, com ciência. Então não é algo que eu fazia lá na minha época de colégio e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não. Então, baseado nos últimos estudos e até estudos nem tão recentes assim, venho trazer para vocês qual é a melhor metodologia de estudo, ou seja, de acordo com a neurociência, de acordo com a biologia da aprendizagem, como que a gente pode intensificar essa aprendizagem e desenvolver inteligência a partir dela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, vou até usar um filme de base. Vocês já assistiram Divertidamente 1? Existe uma cena nesse filme que é quando a personagem principal, Riley, vai dormir e aí existe uma galerinha lá trabalhando no cérebro dela. Eles começam a pegar umas bolinhas de memória e jogar fora. Pá, pá. Mais ou menos isso é o que acontece no nosso organismo quando a gente dorme. Então pensa, a gente vai ter o dia, a gente vai ter todas as atividades do dia, seja assistir aulas, fazer lição de casa, passear com o cachorro, tomar banho, jogar videogame, todas as nossas tarefas diárias e de repente nós vamos dormir, entrar no sono profundo. O que acontece? Tudo que tiver uma importância, vamos dizer assim, e como que o nosso organismo vai entender essa importância? Através das emoções. Uma alegria muito grande ou uma tristeza muito grande, um prazer muito grande ou uma tragédia. Então, tudo aquilo que tiver emoção, que envolver emoção durante o nosso dia, vai ser guardado. O que não tiver, aquilo que for indiferente para você, vai ser descartado. Então pensa comigo, você vai lá, assiste as aulas, né, o famoso, por que você vem na escola? Porque minha mãe me obrigou. Você vai lá, assiste as aulas com indiferença. Primeiro que assim, você só vai conseguir ter uma emoção se você realmente prestar atenção naquilo. Porque senão não vai fazer sentido nenhum. Se você vai lá só por estar, eu tô fazendo a minha unha, menino, olha, tem uma pontinha aqui, deixa eu pegar lixo, o professor tá lá falando. Deixa eu pegar lixo, eu só vou acertar a ponte. Não pode falar, professor, tô te escutando. Não, né, gente? Não. A partir do momento que a sua atenção está ali para resolver o problema da unha, já não tá naquele seu professor que tá explicando, tá? Então começa por aí. Nem estou mencionando o pegar o celular, porque já era, já é uma linha de raciocínio. Na hora que você pega o celular, pronto, essa linha já corta. Então, assim, quando você não assiste nem as aulas, você não consegue desenvolver essa emoção. Porque a partir do momento que você reconhece, que você se conecta, que você consegue ter uma alegria, de repente, da descoberta de uma coisa que você não sabia e agora sabe, ou ter uma tristeza justamente disso, de uma coisa que você não sabia e depois você soube por aqueles fatos. Então, assim, qualquer emoção que você tenha ao assistir aquelas aulas já é o suficiente para o seu cérebro, na hora que for dormir, não decidir descartar e manter. Só que o que a gente precisa é reforçar essa aprendizagem, é reforçar esse conhecimento. É aí que entra as lições de casa. Tem um professor fantástico chamado Professor Pierre. Eu sempre vou aconselhar ele, assista a palestra dele, assista vídeo deles, ele é fantástico. Ele fala nos livros dele o seguinte, que o bom professor, se o professor está realmente preparando aula, ele tem sempre uma lição de casa para deixar para o seu aluno. Porque uma aula boa, uma aula preparada é aquela aula que você tem um conteúdo, mas você tem uma tarefa para fazer em seguida daquele conteúdo, justamente para reforçar aquele conteúdo. E tudo isso antes de dormir. Tá, então a melhor maneira de estudar é essa. Você assistir às aulas num período, estudar no outro período antes de um sono profundo, tá? Então vamos supor que você assista às aulas
de manhã. Ah, Pro, eu prefiro dormir, eu gosto muito de dormir à tarde. Calma, estuda antes, tá? Ou limite o seu sono para uns 20 minutinhos no máximo, porque daí não é considerado um sono profundo. Você consegue dar aquela descansada, né? Uma sesta que a gente chama, dá uma descansadinha, 20 minutos no máximo, e depois você reinicia o seu período de estudos. Por que isso? Ah, e claro, se você estuda no período vespertino, mesma coisa. Chega da escola, faculdade, seja o que você estiver, né, o curso que você estiver fazendo, pode tomar um banho, pode dar uma descansada, mas estude antes de você entrar no sono profundo. Esse mesmo professor que eu comentei com vocês, ele estudava uma parte da vida dele, ele trabalhava de manhã e à tarde, e ele estudava na faculdade, se eu não me engano, no curso de física noturno na USP, noturno, né? Então ele estudava o noturno. E ele falava, e aí, como que eu fazia para estudar? Ele fazia. Ele chegava em casa, mesmo sendo à noite, acho que ele chegava por volta das 11, meia-noite em casa, e mesmo assim, ele pegava o conteúdo que ele aprendeu naquele dia para reforçar a aprendizagem. Mas aí, qual é o lance? Quando a gente fala que vocês têm que estudar depois de um período de aulas, muita gente acha que é estudar por horas e horas. E não. Essa é a sacada. A neurociência diz, assim como muitos outros estudos envolvendo plasticidade cerebral, musculatura. Então, se você é da área de educação física, por exemplo, provavelmente você já deve ter visto isso no músculo também, que não importa a quantidade de horas que você fica numa academia. É mais importante a constância, você fazer ali 20 minutinhos por dia, do que fazer, sei lá, 5 horas uma vez por semana e nunca mais. Então, a grande questão, o grande lance da neuroplasticidade é essa. O nosso cérebro, ele não precisa de horas e horas e horas de estudo. Ele precisa de um pouco, mas tem que ser todo dia. Então, seleciona um tempo de estudo, aquele tempo que você vai conseguir ter. Perceba, esse vídeo é para todas as pessoas em diferentes idades. Então, eu já fiz um de o que eu faria quando eu estivesse no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Aqui, não só para o ensino médio. Se você está no ensino fundamental, se você já concluiu e está fazendo um cursinho pré-vestibular, como que você estuda para o vestibular? Não é só assistindo às aulas. É chegando em casa e pegando quantas disciplinas eu tive no meu dia. Então, eu vou me dedicar tantos minutos por dia a estudar cada uma dessas disciplinas. Então, é o tempo que você tem que vai te dizer o quanto tempo você vai conseguir estudar. Se você tem um tempo muito disponível, né, com muitas horas disponíveis para isso, avalie o curso que você vai fazer. É um curso muito concorrido? Não é? Não só cursos de vestibulares, mas também concursos públicos, que a galera estuda bastante. E perceba, concurso público, a galera estuda antes de saber se vai abrir ou não, porque não é uma certeza que vai abrir aquele concurso. E aí quem quer mesmo aquela determinação já vai estudando, às vezes estuda por anos, até chegar o edital, até abrir o concurso e a pessoa conseguir prestar. Então, essa é a dica de ouro de como estudar. Selecione um tempo de estudo de no mínimo 20 minutos e de no máximo 50 minutos e selecione um período de descanso. Então, se você estuda 20 minutinhos cada disciplina, faz aí um intervalo de 10 minutinhos entre uma e outra, tá? Se você quer aumentar um pouquinho essa carga, então aumenta o tempo de descanso também. De repente, estuda por 30 minutos e aumenta um descanso para 15 minutinhos. Então, você vai alternar entre estudo, descanso e estudo. Regrinhas para esse estudo, descanso, estudo. Evite o máximo que você puder distrações, tá? Então, no descanso, não é hora de pegar o celular para conversar com a sua amiga. Não é. Primeiro, por motivos óbvios. Às vezes você se envolve numa conversa que não dá para sair. Às vezes é uma pergunta importante que você não vai deixar a fulana no vácuo. Você vai ficar respondendo e às vezes pode ultrapassar esse tempo de descanso. Então, já evita isso. E segundo, que dependendo dessa atividade que você for fazer, ele já dá uma quebrada naquele seu raciocínio lógico para um raciocínio mais passivo, que é você ali naquela tela,
tendo aquela luz azul, tendo aquele excesso de informações que hoje a gente tem nas telas, né? Tanto TV, celular, propagandas, imagens, enfim. Então, escolha um local tranquilo, sossegado, você sozinho, que você possa se concentrar. Evite ao máximo as telas, inclusive no momento de descanso. Ah, mas eu uso o celular, eu uso o computador para ver videoaula. Claro, gente, isso tá liberado. Você pode ver a sua videoaula, mas aí no período de estudo, que você está estudando. De descanso, sei lá, lava uma louça para sua mãe ou para sua casa, dá uma alongada, faça uma atividade prazerosa para você, mais ativa do que passiva, né? Então esses intervalos ativos também é importante para o desenvolvimento cerebral. Bom, tá. Ah, mas e se eu tô na aula e o meu professor não deu lição de casa? Por exemplo, eu estou na faculdade e o meu professor não deu lição de casa. Faça a sua lição. Então, se você está na escola, o professor não deu lição de casa, faça. Refaça o caderno, faça uma síntese daquele conteúdo, veja se não tem a parte da apostila, que geralmente o professor explica, não necessariamente ele está lendo ali a apostila ou o livro didático. Então, vê se você não pode encaminhar essa leitura. Sempre escreva ao invés de só grifar. Você pode até grifar partes principais no texto, mas depois pega um papelzinho lá e reescreva essas partes grifadas. Sempre vai fazer muito mais sentido para você e sempre vai potencializar ainda mais o estudo de vocês. Então, professor não deu lição? Faça a sua. Ah, eu estou na faculdade, o professor não dá lição de casa. E aí, o que você pode fazer para estudar aquela disciplina? É refazer o caderno também ou é de repente procurar um artigo científico no qual você pode se basear naquela aula que acabou de ser dada? Então, faça a sua lição. Eu lembro que eu trabalhei numa escola uma vez que os alunos do ensino médio não tinham lição de casa, assim, passada, aqueles exercícios passados. Mas eles faziam tarefas mínimas da apostila deles. Pergunta, quantos faziam tarefa mínima? Gente, era por isso que eu tô aqui dando essas dicas de vídeo, porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa eu vou conseguir tocar o coração e vai mudar essa chavinha. Porque aqueles alunos que não faziam essas tarefas mínimas, eu tenho certeza que não sabiam o quanto que estavam perdendo de inteligência, de raciocínio, de desenvolvimento, porque eles estavam naquela idade para ter isso. Claro que o nosso cérebro é plástico e vocês podem retomar, mas perceba, existe aquela idade ideal para você fazer aquilo de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz ainda. Então, qual era a ideia? O professor dava o conteúdo, não precisava passar, né? Eu passava, mas o professor não precisava passar. Ele chegava em casa, via as tarefas mínimas e fazia os exercícios daquelas tarefas mínimas. Mas o que geralmente eles faziam? Na véspera do professor cobrar, ó, gente, amanhã eu vou ver lá na plataforma do site, eu vou ver para avaliar as tarefas mínimas feitas. O estudante entrava num dia antes, fazia todas. Isso quando fazia, né? E não só chutava uma resposta só para validar que ele tinha preenchido. Então, gente, é assim. Se não quer estudar, não estuda, né? A minha vida não vai mudar se você não estudar. Mas eu queria muito que esse vídeo alcançasse muitas pessoas, muitos jovens hoje que não estudam porque não sabem estudar. Porque acham que só ir na escola, que só assistir às aulas, já é meio caminho dado. Eu vejo quando eu dava aula no cursinho era assim. A pessoa achava que só pelo fato de estar fazendo cursinho, ela já passava na frente de muitas outras pessoas. Só que o fato não é, né? Não adianta nada você fazer o cursinho se você não leva esse estudo seu próprio para depois, tá bom? Então, me ajudem na causa, compartilhem um vídeo se vocês conhecem algum estudante que está precisando ouvi-lo. Se inscreva no canal, curta muito e deixe nos comentários se vocês têm ideias de temas ou o que vocês acham, o que vocês fazem para estudar, que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo!